Graça e paz, povo santo de Deus, Marcelo, bom dia, Deus te abençoe. Chegou a época de Deus levantar uma mulher. O livro de Juízes, ele é conhecido como o livro da queda. Por que o livro da queda? Porque facilmente dentro daquele período era comum, até hoje é comum, a gente clamar a Deus, Deus dá uma resposta pra gente imediata dentro daquilo que a gente precisa, e alguns meses, alguns dias depois, alguns anos depois, a gente dá as costas para Deus e voltar à apostasia, que significa apostatar da fé, negar a fé. E isso acontecia direto no livro de Juízes, por isso que ele é o livro da queda. Se você olhar o último versículo do livro de Juízes, vai falar assim: naquele tempo não existia rei, cada um fazia o que achava mais reto. E isso era muito comum. Chegou uma época que, a partir do capítulo 4, que você vai ler aqui, a partir do versículo 4, vai falar assim: ó, Débora, vírgula, a profetisa de Lapidote, mulher de Lapidote. Aqui você vai ter dois significados. Débora, a profetisa. Débora significa abelha, aquela que dá o mel, aquela que foi muito boa dentro do seu período para julgar o povo de Deus. Por isso que o nome dela é Débora. E vai falar que ela era uma mulher de Lapidote. Esse era uma mulher de Lapidote tem dois significados. Lapidote significa lâmpada. Poderia ser, segundo alguns rabinos, né, da tradição judaica, ela era uma mulher que dentro do templo, né, dentro do tabernáculo, ela fazia lâmpadas para iluminar o tabernáculo. Ou Lapidote poderia ser o seu marido, que significava uma pessoa que era muito iluminada por Deus, para ajudá-la no seu ministério. Isso é o significado de Lapidote. Mas é interessante que ela julgou Israel. E você vai ver pela primeira vez as tribos do norte, Zebulon, as terras que Jesus nasceu. Nazaré ficava em Zebulon, e Naftali, que eram terras próximas ao mar da Galileia, representando o povo de Deus nessa luta. Rabim, o rei de Canaã, ele era muito ruim, ele assolava o povo de Deus, mas Deus levantou uma mulher. E a mensagem de hoje é que Deus vai levantar mulheres de Deus, mas Deus não levantou somente uma mulher, Deus levantou duas mulheres para fazer a diferença dentro desse período. Mas é interessante que essas mulheres só conseguiram chegar a algum lugar porque tiveram homens de Deus que se colocaram na prontidão, na brecha, para poder ir guerrear a favor do povo de Deus. E aí, Débora confiava em uma única pessoa, chamada Baraque. Veja que não é Balaque, da época de Números, do livro de Números, é Baraque. E Baraque, ele vai à linha de fronte. E quando Baraque vai guerrear nas terras do norte, é interessante que eram 12 tribos, mas somente duas quiseram guerrear. Eram 12 tribos irmãs, e muitas das vezes você tem irmãos próximos a você, e esses irmãos não querem guerrear contigo. Mas isso, o que eu aprendo com essa história, é que somente dois, quando foram em nome de Deus, eles venceram a batalha para o povo de Deus. É interessante que agora no final do versículo 17, vai falar que Jael mata Cícera. Cícera era o representante desse rei Rabim, rei de Canaã. E ele foi com seus 900 cavalos de ferro e suas carruagens. E mais o povo de Deus, somente duas tribos se juntaram e foram lá e guerrearam a guerra de Deus e pelejaram e venceram. Interessante que agora Cícera ele foge, vai para casa, e quando Cícera vai se esconder numa tenda, à noite, uma mulher chamada Jael pega uma estaca e finca na sua cabeça, e ali o nome de Deus é glorificado através da vida de uma outra mulher. A mensagem de Deus para mim e para você hoje é: da onde a gente menos espera é que vai vir o socorro da parte de Deus. Deus levantou pessoas simples, mas mulheres de Deus, com a ajuda de homens de Deus, para fazer a diferença. A mensagem de hoje de Deus para a tua vida é: Débora foi uma profetisa sim, uma mulher que deu mel, uma mulher que ministrava cura, porque o mel ele serve como antibiótico para cura de garganta e etc. E Débora foi essa mulher nesse tempo. Mas ela não foi sozinha, ela foi com Baraque, que era um homem de Deus, e ainda teve a ajuda de um outro personagem chamado Jael, que é uma outra mulher de Deus. É interessante que o cântico de Débora vai falar que essa mulher chamada Jael, ela foi bem-aventurada. E talvez você não tenha ouvido falar de novo, à luz do Antigo Testamento, nessa palavra bem-aventurada, como você vai ouvir falar de Maria no Novo Testamento. Jael foi a do Antigo, Maria foi a do Novo. Jael é tido como a bem-aventurada nômade, e Maria como a bem-aventurada, aquela que nasceu Jesus do seu ventre, né, filho de Deus Pai, e que vive e reina para todo sempre. Então que Deus te abençoe. O ensino de Deus é hoje para mim e para você. Você só vai vencer essa guerra, mulher de Deus, se você tiver um homem iluminado de Deus do seu lado. E você, homem de Deus, só vai vencer essa guerra se você tiver uma mulher, Débora, na tua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus permitir. Tchau, tchau.